de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo... Vamos ler só apenas um versículo, que é o 6. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor, que todos sejam bem-vindos. Fiquem atentos à voz do Espírito Santo, que eu tenho certeza que Deus mais uma vez falará ao nosso coração. E aquele que nos acompanha através do canal Ebenezer Oficial, você que tem seguido nas redes sociais, você que tem participado, que tem deixado o seu like, que tem feito o seu comentário, eu tenho certeza que Deus tem alcançado a sua família, a sua casa, seus filhos, e Deus há de trazer uma bênção especial sobre a tua vida a cada dia. Hebreus capítulo 11, versículo 6, quem encontrou, diga: eu encontrei. Epa, igreja abençoada. Diz assim o versículo de número 6 do capítulo 11, pode pôr mais baixo o fundo musical, por favor. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Senhor é grande, é rico em misericórdia, e nós sabemos que nós necessitamos do Senhor a todo instante. Obrigado, Senhor, por esta palavra, e que o Senhor faça, ó Pai, com que esta palavra chegue a cada coração agora, a cada coração que assiste, a cada coração que nos ouve, que o Senhor vai levando essa palavra como flecha pontiaguda, que vai, meu Deus, tocar nesse coração, e o Senhor vai transmitir através dessa palavra esperança, vida. O Senhor fará grandes maravilhas nessa noite, eu creio, porque o Senhor é fiel para cumprir com a tua promessa, em nome de Jesus. Podeis tomar o seu lugar, e estamos mais uma vez nesse culto de ensinamento da palavra de Deus, culto de doutrina aqui da Assembleia de Deus Ebenezer, aqui em Planaltina, Goiás. E nós temos a honra em poder receber tanto vocês que estão aqui, como aqueles que têm sempre nos acompanhado em casa. Mas a Bíblia vai falar nesse capítulo de Hebreus 11 sobre os heróis da fé. A Bíblia conta a história de muitos homens e mulheres que tiveram experiências vivas com Deus e puderam experimentar o sobrenatural através da fé. A fé, ela é tudo que nós precisamos para conquistar, para vencer. Foi através da fé que um dia você levantou a mão e disse: eu me rendo ao Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. E foi através da fé que você caminhou, que você traçou o caminho, né? Pelo caminho determinado pelo Senhor, você trilhou por ele, e você está aqui nessa noite também. É pela fé que você tem no Deus que tudo pode fazer. Eu quero que você nessa noite possa entender o que é importante para que nós possamos vencer na vida. Muitas pessoas estão em busca de um sucesso, muitas pessoas estão em busca de ser grandemente abençoado na vida. Esse é o sonho de milhares e milhares de pessoas. Todos os dias, muitos tentam várias coisas, bate em várias portas e vai buscando sempre uma solução, um caminho que possa lhe conduzir a um grande sucesso na vida. E nessa noite a palavra de Deus faz questão de nos avisar aqui que homens e mulheres de fé fizeram a diferença através da fé que eles tiveram em Deus. Então a Bíblia vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus tenha fé e creia que Deus vai te recompensar através do poder que Ele tem, através da graça que Ele pode liberar a cada um de nós. E se nós olharmos na história e se lermos todo o capítulo, nós vamos ver que pela fé
Abel ofereceu maior sacrifício do que o de Caim, de forma que Deus recebeu o sacrifício que Abel fez. Se nós olharmos na Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Noé, pela fé, foi avisado de um dilúvio que não estava à vista dos homens, para que pudesse perceber que brevemente aconteceria, e pela fé Noé entendeu a chamada de Deus. Noé entendeu a graça de Deus e fez tudo conforme a orientação do Espírito Santo. E muitos não entendiam Noé e diziam: esse velho está ficando gagá, esse moço deve estar com problema psicológico. Mas eles não sabiam que no coração de Noé estava cheio de fé. É a fé que muda as coisas. É a fé que faz você chegar em lugares que você jamais imaginou que um dia chegaria. É a fé que te traz a esperança e a certeza das coisas que você não consegue visualizar ao olho nu, mas você já toma posse dizendo: eu sou mais do que vencedor e a minha bênção vai chegar. É através da fé. E a Bíblia vai dizer que foi através da fé que o nosso pai Abraão deixou a sua terra, a sua parentela, a um Deus que ele ainda não conhecia, mas que Deus falou com ele e ativou a fé no coração dele, e disse: Abraão, sai da sua parentela, do meio dos teus, e vá para uma terra distante, porque vou eu abençoar grandemente a sua vida, e farei de ti uma grande nação. E foi pela fé que ele fez segundo a ordem do Senhor. Foi pela fé que Sara, já velha em idade, vai conceder e dar à luz a um filho, e esse filho ficou conhecido como filho da promessa. 90 anos já tinha Sara, 100 anos tinha Abraão. Mas Deus vai fazer questão de visitar a tenda, depois de muito tentar organizar e fazer alguma coisa para ajudar Deus, porque tudo que Deus fala Ele cumpre, mas é no tempo e na hora dEle. Está demorando? Tá não, vai chegar na hora certa. Eu não suporto mais esperar. Espera mais um pouquinho, continua na fé, porque na hora e no momento certo a sua bênção vai chegar. É pela fé, querido. Agora veja bem, assim que a palavra de Deus nos conta a história dos homens e mulheres que deixaram a marca na história da humanidade. São vários exemplos de fé. E a todos os momentos da nossa vida nós presenciamos pessoas com atitude de fé. Pessoas comuns que venceram pela fé. Mas o que tinha essas pessoas? Qual era a diferença dessas pessoas para mim, para você? Nenhuma. O importante e o que eles tinham era fé em Deus. O que eles tinham era uma certeza que o Deus que eles serviam estava pronto a realizar grandes maravilhas através da fé deles. E você precisa encontrar o caminho do sucesso. Nós precisamos encontrar o caminho do sucesso, é verdade. Mas a Bíblia ainda vai dizer, queridos e amados irmãos, em Hebreus 13:8, está escrito que Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente, por que que muitas coisas não acontecem? Por que que muitos milagres deixaram de acontecer e a igreja parou de vivenciar os milagres de Deus? Sabe por quê?
é porque o povo deixou de exercitar a fé. Há muitas pessoas que deixaram de exercitar a fé. Muitos têm dificuldade de exercitar a fé e movimentar a fé, de estar trabalhando a fé, e a fé precisa estar em movimento. Ei, a fé não está na mente, a fé está no coração, porque há uma fé que se acham que é fé, mas não é fé suficiente para transformar e operar milagre. Por exemplo, o pensamento de dúvida que vem, isso são pensamentos criados pela mente, mas esse pensamento negativo não é a fé que Deus te deu, porque a fé que Deus te deu está embutida no Espírito que vive em você, ou seja, está no seu coração. Essa fé é uma fé que, quando é acionada, algo sobrenatural começa a acontecer. Por isso, nessa noite, os pensamentos de fracasso, os pensamentos de derrota, o pensamento que não provém de Deus, deixa eu te falar uma coisa para você que está aqui e para você que me assiste em casa: deixa de ser pessimista, deixa de pensar coisas contrárias e pensamentos de derrota, e começa a acreditar que um Deus que está na tua vida vai mudar a tua sorte, a tua direção, a tua sorte será mudada por Ele. Mas nós precisamos exercitar a nossa fé. Eu falei aqui que muitos buscam o caminho para o sucesso, muitos buscam a dica para ser feliz, o segredo da vitória. E o segredo da nossa vitória, ela está dentro de cada um de nós. Mas você precisa exercitar. Você precisa ativar a sua fé. Em meio a todas as turbulências, em meio a todas as desordens, em meio a tanto esfriamento, você não pode deixar morrer a fé. Você tem que continuar acreditando. E nessa noite nós vamos falar em 3 princípios, em 3 dicas, em 3 segredos, para que a nossa fé esteja em movimento, em exercício. Ei, tudo que não é exercitado pode morrer. Tudo que não é alimentado morre. Se você pega um animal e coloca ele em um determinado lugar e não dar comida e água para ele, a tendência dele é morrer. Se você mesmo se trancafiar em algum lugar e você não comer e não beber, a tendência é se enfraquecer e morrer. Assim também é a nossa fé. A nossa fé precisa ser cuidada, a nossa fé precisa ser movimentada. Essa ferramenta tão importante chamada fé precisa estar em movimento todos os dias. Você exercitou a sua fé hoje? Você colocou a sua fé em ação hoje? Se não colocou, aproveita agora nesse culto e faz aquilo que você não fez e começa a dizer: eu vou ver o milagre acontecer, eu vou ver a bênção chegar e eu vou cantar o hino da vitória. Então a primeira coisa é exercitar a fé. Por que que os heróis da galeria da fé receberam vitória? Porque eles viviam na prática, todos os dias exercitando a fé. Eles criam, confiavam. E em tudo quanto eles faziam, eles tinham resultados da parte do Senhor. E Deus tem resultado para você. Deus quer trazer bons resultados para a sua casa, para o seu ministério, para a sua família. Mas entenda o que nós lemos no início: sem fé
é impossível agradar a Deus. Talvez você, mediante a tantas coisas que está acontecendo, você entrou dizendo: eu não estou tendo mais fé, a minha fé está fracassada, a minha fé está zerada, eu não tenho mais fé suficiente para nada, eu não creio mais em nada. Isso é sinal que você está com a fé fraca, com a fé falecida. Mas se nessa noite você está entendendo a palavra, você vai sair daqui com a sua fé despertada dentro de você, e você que não cria vai começar a crer, você que não acreditava vai começar a acreditar, você que não tinha vida em seu interior vai passar a ter, porque a fé muda as coisas. A fé genuína está no coração. Diga para o irmão que está do seu lado: tudo que você precisa para vencer está dentro de você. Está dentro de você. Tem gente buscando lá no sul, tem gente buscando no leste, no oeste, no norte, tem gente atravessando países, tem gente atravessando fronteira para receber um milagre. Mas nessa noite eu venho aqui da parte de Deus para dizer que aquilo que você precisa está dentro de você. Aciona a sua fé. E como é que nós vamos acionar a fé? Primeira coisa, eu preciso te dizer que é através da oração. A oração é o combustível espiritual que aciona a fé. A oração é o combustível espiritual, sobrenatural, que aciona a fé. Assim como o peixe precisa do seu habitat natural para sobreviver, que são as águas, assim também a fé, para que ela seja uma fé eficiente, uma fé forte, ela precisa ser uma fé que está sendo regada através da oração. Sem oração não tem fé fortalecida e fé eficiente. Eu não gosto de orar, então começo a orar. Eu não falo com Deus já tem tempo, é por isso que a sua fé está naufragando do jeito que está. Porque a partir do momento que você entender que a oração é o combustível espiritual que vai acionar a fé, você vai começar a orar e as coisas vão começar a acontecer. Você vai começar a falar com Deus e as coisas que estão paralisadas vai se movimentar, porque há uma autoridade dada para Deus através do nome de Jesus na vida de quem crê e usa a autoridade que Deus deu para movimentar no mundo espiritual aquilo que está parado. Se está parada a fé, aciona, começa a orar, começa a jejuar, começa a buscar, começa a alimentar a tua alma e você vai começar a viver o sobrenatural de Deus. Agora veja bem, a primeira dica, primeiro segredo para uma fé fortalecida está em ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha que coisa interessante. Quando você ouve a palavra, a sua fé é estimulada. Quando você está ouvindo a palavra, quando você come a palavra, como você degusta da palavra,
Não é você decorar a palavra, não. Não é você ter a Bíblia na cabeça, não. É você degustar, é você se alimentar, é você meditar nela, é você viver nela. Aí você e eu precisamos fazer como Tiago falou: não sejais apenas ouvinte, mas praticante da palavra. Quando você ouve a palavra, você obedece e pratica a palavra, naturalmente a tua fé começa a se fortalecer. O sobrenatural vai acontecer. O texto diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas também diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não há dúvida, quanto mais uma pessoa ler a palavra de Deus, mais fé é gerada em seu coração. Não existe dúvida quanto a isso. Quanto mais você ler a palavra, mais fé está sendo gerada e aumentada no seu coração. A palavra tem poder. Não desvalorize a palavra. É bom o momento do louvor, sim, mas o momento da palavra é crucial. Tem muita gente trocando a palavra por shows. Tem muita gente trocando a palavra por bons livros. Não é errado o crente ler bons livros que está com bases na palavra do Senhor, mas é errado o crente deixar de ler a Bíblia para ler gibi, para ler revista, para olhar jornais que nada edificam. Mas em nome de Jesus Cristo, nessa noite, seja assíduo, seja alguém fiel na leitura da palavra, e você vai ver a fé despertar dentro de você. Meus amados e queridos irmãos, Mateus 9, do capítulo 27 ao versículo 31, a Bíblia vai contar que Jesus estava saindo de um lugar para a sua casa. E a Bíblia vai dizer, enquanto Jesus vai passando, saindo daquele lugar, há dois cegos. E aqueles dois cegos começam a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de nós. Jesus está passando, e os cegos estão atrás gritando: Jesus, Jesus, filho de Davi. E Jesus para falar com ele? Não. Jesus continua andando. E os discípulos talvez vai dizer: Jesus, atende esses dois moços que estão clamando. Mas a Bíblia diz que Jesus continuou pelo seu caminho. Mas se nós lermos Mateus 9, 27 ao 31, nós vamos entender que a Bíblia vai dizer que quando Jesus chega em casa, Jesus vai perguntar àqueles dois cegos: vocês creem que eu posso curá-los? E eles disseram: sim, Senhor, nós cremos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Jesus curou muitos cegos, mas talvez se Jesus para no momento que o cego começa a gritar por Jesus no início da caminhada, eles não tinham fé suficiente ainda para serem curados. Então Jesus faz questão de fazer de conta que não está ouvindo, porque quando você começa a caminhar em direção a Jesus, você chega sem fé, sem expectativa, talvez até pela emoção, mas quando a gente olha para o autor e consumador da nossa fé e começamos a caminhar, a meditar e a andar, a nossa fé vai evoluindo, a nossa fé vai aumentando, ao ponto de sermos curados, libertos, transformados pelo poder de Deus. E Jesus então curou os cegos. E o que Jesus falou? Seja feito conforme a vossa.
Por que Jesus falou isso? Porque tinha fé no coração daqueles dois cegos. Já foi gerado a fé necessária para o milagre acontecer. E nós vemos muitas das vezes pessoas querendo receber algo e não consegue. Se nós olharmos 1 Timóteo 4, 7, a parte B do versículo, Paulo disse para Timóteo o seguinte, olha bem, exercita-te a ti mesmo na piedade. Exercita a ti mesmo na piedade. Então nós podemos pegar isso como um princípio para nós, para exercitar a nossa fé, ouvindo, meditando a palavra de Deus. É isso que precisamos. Para vencer, nós precisamos exercitar a fé. Eu sempre falo isso aqui, e eu quero repetir mais uma vez: fé é como andar de bicicleta, se parar tem que descer. Não adianta, parou, tem que descer. É por isso que a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor Deus de Israel. Ei, a luta está grande, não para. Ei, a prova está grande, continua. Eita, os levantes é grande, fica na presença. Vai marchando, vai exercitando, vai glorificando, vai orando, vai jejuando, porque Jesus vai fazer milagre. Será por que as pessoas hoje têm tanta dificuldade em ler a Bíblia e ouvir a pregação da palavra de Deus? Ouve tanta coisa e não consegue ouvir uma pregação. Ouve tanta porcaria e não tem paciência de, num culto como esse, sentar, talvez ficar meia hora ouvindo, uma hora ouvindo a palavra de Deus. Será por que as pessoas têm tanta dificuldade em relacionar com Deus, ouvir a pregação da palavra, ler a Bíblia tem sido tão difícil? Quando pega a Bíblia, parece que tomou foi um remédio controlado, desmaia em cima da Bíblia. Passa o dia todo no celular, na internet, é 11, 12 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, mas se pegar a Bíblia pode ser 7 horas da noite, já começa a abrir a boca, bocejar, já começa a esticar os braços e daqui um pouco está roncando. Alguma coisa está errada. É preciso mudar os hábitos, é preciso a gente apegar mais com a palavra, com mais determinação, orando, buscando, lendo a Bíblia, ouvindo boas mensagens da palavra de Deus. Tem gente, meus queridos e amados irmãos, que sobe no altar para contar baboseira, contar a história da carochinha, contar isso, contar aquilo, contar a vida de ciclano, de fulano. Não é errado você trazer um testemunho e mostrar alguma coisa, mas o que liberta é a palavra, é o poder de Deus. A igreja sem a palavra é uma igreja raquítica, é uma igreja anêmica, é uma igreja fraca. A igreja sem a palavra é uma igreja sem pastos verdejantes para se alimentar como ovelha do Senhor. A igreja que tem palavra, que é purificada, que vem direto do céu, não precisa sair dos pastos verdejantes para comer em pasto que nem sabe o que está comendo por lá. Aqui tem alimento suficiente para a tua alma. A palavra que é pregada aqui, a água que desce aqui é suficiente para salvar você, a sua família, os seus parentes, o mundo e a cidade. Deus salva através da palavra. Mas vivemos um tempo onde as pessoas não querem mais estudar a palavra, não querem mais orar, não querem mais ouvir as palavras do Senhor. E que nós possamos pedir a Deus para nos dar graça e força. Então a primeira coisa é ouvir e ler.
a palavra de Deus. Primeiro segredo para o sucesso é esse. Segunda dica para o sucesso da nossa vida é declarar a palavra de Deus. A palavra do Senhor em Marcos 11, 23, vai dizer assim: em verdade eu vos digo, qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, assim será feito. Isto aqui é a palavra de Jesus dizendo que nós precisamos crer. Então Jesus está dizendo: se alguém disser ao monte, dizer ao monte, neste versículo, Deus está dizendo: se alguém declarar, se alguém profetizar, se alguém der uma ordem de comando na autoridade do nome de Jesus Cristo, se fará alguma coisa vai acontecer. E nessa noite eu declaro aqui, nessa noite em nome de Jesus eu profetizo sobre a tua vida, que ela não vai ser mais uma vida estagnada, uma fé paralisada, atrofiada, mas eu profetizo vida sobre este vale, para que haja força e vigor. Precisamos declarar, precisamos dar ordem, precisamos dar o grito de vitória e dizer para Satanás: olha, Satanás, vai embora da minha casa, sai do meu relacionamento, sai da minha vida espiritual. Satanás, eu te ordeno agora, é no nome de Jesus Cristo, é no poder da palavra, vai embora. O inimigo, ele tem medo é da palavra. Ele sabe que contra a palavra ele não prevalece. É, pastor, é verdade. O próprio Jesus vai vencer Satanás no deserto, declarando a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites ele teve fome. E a Bíblia diz que Satanás vai apresentar a ele e vai dizer: se tu és o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Jesus vai falar o que para ele? Está escrito. Está escrito. A palavra diz que nem só de pão viverá o homem. Satanás fica para trás. Não é? Declara a palavra. Declara a palavra. Satanás está dizendo: você perdeu. Aí você vai dizer: mas a Bíblia diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não sereis atingido. Aleluia. Oh, aleluia. O inimigo cercou, o inimigo se levantou. Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, que não temeremos. Oh, aleluia. Ei, está difícil, a situação está complicada. Aí você lá no joelho, no seu quarto, ergue a voz e diz: a Bíblia diz: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. É a palavra. Sabe por que muita gente não recebe vitória? É porque está usando os seus próprios argumentos. Se você fazer menção da palavra nas suas orações, as coisas começam a mudar de direção. O sucesso vai começar a chegar na sua vida. A bênção do Senhor vai derramar sobre a tua vida. Satanás no deserto vai tentar Jesus por mais 2 vezes, e Jesus vai dizer: está escrito. Lança daqui abaixo, ele diz: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E Satanás volta para trás.
Ele leva Jesus ao pináculo do templo e mostra toda a glória. E diz: tudo isso te darei se prostrado me adorar. Ele vai dizer de novo: está escrito. Somente a Deus adorará, e somente a Ele darás culto. Já tem crente entendendo nessa noite o que você precisa proclamar dentro da tua casa, na tua empresa, no seu dia a dia. Não são palavras supérfluas, não são palavras qualquer, mas são a palavra do Espírito Santo, a palavra de Deus. É a palavra que liberta, é a palavra que transforma os corações. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai chegar à beira do mar e vai pregar a palavra. E a multidão vai lhe apertar e ele vai pedir um barco emprestado para pregar. E o povo está pregando, e agora os discípulos não apanharam nada naquela noite, na pesca que eles fizeram. E Jesus, depois de pregar a palavra, ele diz: faz-se a mar alto, vá às águas mais profundas. E chegando lá, num dia quente, um dia de sol, e o pescador, o perito em pesca, sabe que a hora de pegar o peixe é durante a noite, é pela madrugada, não era naquele horário. E Pedro, olhando para Jesus, ele vai dizer: Jesus, pescamos a noite inteira e nada apanhamos. Mas ele vai dizer: mas segundo a tua palavra eu lançarei a rede. Segundo a palavra eu vou determinar a vitória aqui. Segundo a palavra eu vou decretar a vida aqui. Segundo a palavra eu vou decretar a porta aberta aqui. Segundo a palavra eu vou ministrar a cura aqui. Segundo a palavra eu vou profetizar pelas nações e o milagre vai acontecer. É fé, fé em ação, fé em atitude. E o que é? Qual é o segredo do sucesso? É falar a palavra de Deus, é declarar a palavra do Senhor, porque isso nos traz vitória. Precisamos aprender a exercitar a nossa fé declarando a palavra de vitória sobre a nossa dificuldade e impossibilidades da vida. Está difícil, declare palavras de vida. Porque se a vida está difícil e você fica dizendo: não dá, não tem jeito mais não, vai ficar desse jeito. Não tem mais jeito para mim, para o meu filho, para minha filha, a minha vida, eu tenho que morrer mesmo. Olha aí. Mas existe uma força maior no seu coração. Existe uma fé que pode mudar essa situação da sua vida. Mas em nome de Jesus, use essa fé que Deus colocou dentro do seu coração. Se você é morada, é casa do Espírito Santo, o Espírito que vive em ti, ele tem força suficiente para realizar qualquer tipo de obra que precisa ser feita. Quantas pessoas aqui no nosso meio já tiveram imensas experiências com Deus quando exercitou a fé, usando a palavra de Deus? Quantos testemunhos nós poderíamos ouvir aqui, e também de pessoas que estão nos assistindo, que em momentos difíceis da vida, elas usaram a fé e colocaram a palavra de Deus em ordem, e um milagre aconteceu. Deus enviou o livramento, Deus abriu a porta, Deus repreendeu a enfermidade, Deus quebrou a obra de macumbaria, Deus fez milagres extraordinários, Deus fez chover, Deus apagou o fogo, Deus libertou o cativo, Deus libertou o oprimido. Sabe o que é isso? São testemunhos através da fé que estava no teu coração. É por isso que nessa noite eu vim aqui, aleluia, ousado e cheio da graça, para dizer: exercita a fé.
Até quando você vai viver de mimimi? Até quando você vai ficar maldizendo a vida e dizendo que a vida não presta, que nada dá certo? Em nome de Jesus, você não depende de governo, nós não dependemos de pandemia, nós não dependemos de nada para ser cheio do poder e receber os milagres do Senhor, porque quando você clama aqui, aleluia, glória a Deus, lá do céu vem a resposta. Eita, Jesus está abrindo porta nessa noite. Jesus está reforçando a fé de pessoas aqui. Ei, se tu te mostrar fraco no dia da tua angústia, a tua força é pequena, viu? Ah, pastor, não posso passar a luta? Pode, mas seja crente de verdade. Larga esse negócio de movimento. Hoje eu sou crente, amanhã eu não sou. Hoje eu creio, amanhã eu estou descrendo. Em nome de Jesus, está chovendo, pode chover canivete, como diz por aí, mas a minha fé eu não abro mão. É isso que impressiona as pessoas, é isso que vai irradiar no coração das pessoas o desejo de ser cristão, o desejo de ser crente. Você acha que alguém vai ser atraído com a murmuração que você faz? Você acha que alguém vai ser atraído com a conversa de derrota que você conta, com as fofocas que é feita, com os disse-me-diz que é feito? Mas a Bíblia diz que lá em Babilônia, mesmo sendo levado na cova do leão, ele estava cheio do Espírito Santo, dizendo: o Deus que eu sirvo é poderoso para me guardar. A Bíblia diz que em Babilônia 3 jovens vão ser lançados na fornalha de fogo. Eles olham para o rei e dizem: rei, eu sei o Deus que servimos, e ele mesmo nos livrará da fornalha de fogo ardente. Aleluia. Sabe o que é isso? Lá nas ruas de Jerusalém, alguém está apedrejando um moço, um diácono chamado Estevão, e ele está dando glória ao nome de Jesus, dizendo: perdoa, porque eles não sabem o que está fazendo. Sabe o que é isso? Fé que traz esperança. Fé de pessoas que não baixam a guarda. Tem muita gente acovardando. Tem muita gente que não atrai ninguém. Tem muita gente que as pessoas olham para ele e dizem: para ser crente desse jeito, eu prefiro ficar onde eu estou. Meu irmão, isso é uma grande responsabilidade que nós temos. Nós temos que mostrar para o mundo que aqui dentro de nós há uma força dentro desse vaso de barro, a lavassura e ebiandasnébia, que Satanás sabe do potencial que está dentro de você. Aciona essa fé, meu filho. E aí, irmão, tudo bem? Estou desanimado. Aqueles crentes só ficam para baixo. Quando as pessoas olham para ele, dá até desânimo, dá vontade de voltar para casa. Mas é bom quando você olha para um crente e vê a presença do Espírito Santo. É bom quando você vê um crente passando na engenharia, passando na olaria de Deus, passando lá no Monte das Oliveiras, no lugar de prensa, e ele está continuando a adorar o nome de Jesus. Sabe o que é o Getsêmani? Lugar onde se prensa a azeitona. Diga para o teu irmão aí: quanto mais a azeitona é prensada, mas o óleo desce. Tem uns crentes aqui que entendeu o mistério. Quanto mais a azeitona é apertada, mais o azeite vai jorrar. Agora ela vai morrer, agora ela não vai suportar, agora ele vai descer à sepultura. Mas quanto mais persegue, quanto mais bate, mais ele cresce, mais ele evolui, mais ele dá glória. Aí Satanás fica preocupado quando vê esse crente. Quando o crente entra numa rua, Satanás vai por outra, porque ele está cheio do azeite e cheio do poder de Deus e tem fé. Tenha fé em Deus. Precisamos pedir a Deus essa fé.
em nossos corações. Quer sucesso? Aciona a força que está dentro de você. Agora veja bem, terceiro e último ponto, para nós sermos bem-sucedidos na vida e alcançarmos grande vitória: tomar atitude de fé. Vai ter momento nas nossas vidas que nós vamos ter que tomar atitude de fé. Não vai dar para você fazer outra coisa a não ser reagir. Você vai ter que sair da zona de conforto. Você vai ter que fazer aquilo que ninguém fez, para que o nome de Jesus seja glorificado e Ele trabalhe e comece a engrandecer o seu ministério na terra. Porque enquanto você faz o que mandam você fazer, você vai ser um servo obediente. Mas a Bíblia diz que Jesus, certa vez, Ele falou: se fizer só o que eu vos mando, vos será servo inútil. Crente tem criatividade. Crente, ele entende e compreende que ele pode ir um pouco mais e um pouco mais além, para que o nome de Jesus seja glorificado. Se mandar andar uma milha, ande 2. Tem muita gente desse jeito dentro da igreja, paralisado, dizendo ser crente, mas está vendo o irmão morrer e não ajuda. Está vendo a necessidade do pastor e não estende a mão. Está vendo a necessidade da irmãzinha do novo convertido e faz de conta que não está vendo. Deus está mostrando para você as necessidades que existem dentro da igreja. E se você negligenciar isso, naquele dia vai lhe custar caro. Seja um cristão que tome atitude de fé. A Bíblia diz que ele era o menor da casa. Apacentava as ovelhas de seu pai, as ovelhas mais humildes, em um lugar que ninguém o via. Mas Deus vai tomar providência e vai enviar o profeta na casa para honrar aquele que tem fé. Porque o que faz a diferença é a fé que está dentro de você e está em movimento, em atitude todos os momentos. É por isso que eu estou falando, é momento de tomar atitude. Sai dessa paralisia, sai dessa situação, não deixa repetir a mesma história, diz um basta e chega. O inimigo sempre quer voltar e repetir a mesma história. Ele quer te colocar para baixo, te humilhar como fizeram com o povo de Israel no tempo de Gideão, onde os medianitas, os amalequitas, os povos do Oriente vinham e comia e destruía toda a plantação e levava tudo, e o povo vivendo em cavernas, o povo vivendo escondido por causa do inimigo. Tem momento que tem que tomar atitude, senão não muda. E a Bíblia diz que aquele simples jovem vai levar alimento aos seus irmãos. Mas naquele dia ele vai ver um episódio diferente, onde ele vê um gigante de quase 3 metros de altura, afrontando o Deus de Israel. E o povo, o exército de Saul, o exército onde os seus irmãos faziam parte, estavam tudo assim amedrontados, tremendo e escondido, e dizendo: quem será que vai enfrentar esse gigante? E o gigante está lá no vale dizendo: cadê? Não há ninguém para me enfrentar, não há ninguém que possa derrotar o gigante Golias. E o homem com a sua espada grande, com as suas armaduras, e afrontava constantemente o povo de Deus. Sabe o que é isso? Davi vai tomar uma atitude de fé. E ele vai dizer: eu vou lutar. Ei, Davi, fica quieto. Vai lutar por quê? Quem é você, Davi? Você é um pastor de ovelha. Aí ele vai fazer uma coisa que é maravilhoso. Sabe por quê? Não adianta nós ouvirmos e declararmos a palavra de Deus e estar com medo, não.
Porque você, eu conheço a palavra, eu ouço a palavra, eu declaro a palavra, mas tem medo. Isso não adianta. Os tímidos não herdarão o reino do céu. Vai herdar o reino do céu é crente valente. É crente que quando está debaixo da unção de Deus, com uma queixada de jumento, ele mata 1000 homens. É crente que quando tem a presença de Deus, com uma espada, ele cai no meio de um campo de lentilha e vai lutar contra os filisteus e vai prevalecer. Então, queridos e amados irmãos, a Bíblia diz que Davi se levantou no final do capítulo de 1 Samuel e vai dar o brado, ele vai dizer: ei, eu vou vencer esse gigante. Esse gigante não é palho para mim. E ele vai começar a olhar com os olhos espirituais. Davi, imediatamente ele cancelou a visão natural que ele tinha. E ele vai colocar em ação a sua visão sobrenatural. E ele vai dizer: como que nós sabemos que ele estava com a visão sobrenatural? Porque ele já via o gigante afrontando sim. E ele dizia: quem é esse incircunciso para afrontar o Deus dos exércitos? Olha só. Quem não tem coragem, o povo tudo com medo, vamos pôr armadura, não precisa, eu vou, é no nome do Senhor, vou pegar 5 pedras no ribeiro e vou diante desse gigante. E a Bíblia vai dizer que diante de Saul ele disse: olha, eu venci o urso, eu venci o leão. Sabe o que ele está dizendo? Esse aí já está vencido. Eu venci o urso. Olha, a visão natural passou. Ele já está vendo o gigante derrotado. Eu venci e vou vencer esse incircunciso que está afrontando o Deus de Israel. E a Bíblia vai dizer que o gigante caiu, grande foi a queda e teve a cabeça arrancada e o nome de Jesus foi glorificado. Sabe o que é isso? Você precisa reagir. Reaja, larga de reclamar, larga de ficar murmurando e reaja. É preciso ter atitude, é preciso começar a agir, é preciso começar a ter obras. Eu creio não faz nada. Eu vou fazer, mas quando você toma atitude, você vai despertar no coração das pessoas que você é uma mulher, é um jovem, é uma senhora de fé. Essa é a grande verdade. Então tome atitude de fé. Agora, Jesus uma certa vez, ele vai ordenar que os discípulos atravessem para o outro lado do mar. O lago de Genezaré. É porque fala mar, porque em Israel, um lago se torna em mar. Por quê? Porque quem tem um poço de água em Israel, tem grande riqueza. Então, quando se fala do lago de Genezaré, que fala o mar da Galileia, aquilo é apenas um lago. Mas fala mar por quê? Porque é um lugar onde tudo é difícil e água é pouca. Água boa quase não tem. Então é necessário, eles visualizam, e Jesus diz: vamos atravessar o mar. E o discípulo entra no barco e vai. E de repente, o que acontece no meio da viagem? Uma grande tempestade, que as ondas balançam o mar de um lado para o outro. E os discípulos começam a ficar preocupados: nós vamos morrer, nós vamos perecer. Nós vamos sofrer aqui, está em Lucas 8, 25. E Jesus vai fazer questão de dizer no versículo 25 do capítulo 8 de Lucas para ele: onde está a vossa fé? Ué, olha a pergunta de Jesus: onde é que está a vossa fé? Será que a fé deles ficaram na praia quando eles entraram no barco? Será que a fé deles tinha naufragado naquelas fortes ondas e nos fortes ventos foi levado a fé deles? Jesus pergunta para ele: aonde está a vossa fé?
Sabe onde é que estava a fé deles? Diga onde, pastor? Dormindo no barco. E eles olham ainda Jesus e falam assim: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? A fé deles estava na polpa do barco, dormindo, descansando, e eles em desespero. Tem muita gente desesperada, sendo que Jesus está dentro dele. Jesus está tão perto, e aí Jesus olha para muito crente e diz: aonde está a vossa fé? Será que quando Jesus voltar vai encontrar fé na terra? É difícil, né? A gente sabe disso, mas em nome de Jesus, aciona essa fé, usa a palavra e diga: eu venço, eu tomo posse, no nome de Jesus. Agora, coisa interessante, a fé que Jesus falou, e eu já falei aqui algumas vezes, é a fé semente, ou seja, fé que cresce, fé que evolui. Olha aí, quanto mais você movimenta, mais a fé evolui, mais ela cresce. Quanto mais você movimenta, mais fé evolui. Então, em nome de Jesus, usa a fé que Deus te deu, e nessa noite seja fortalecido pelo poder de Deus. Usa a fé que está dentro de você. Eu quero só te dizer uma coisa: a semente é tão simples, mas é muito valiosa, porque dentro da pequena semente está tudo o que precisa para uma grande árvore. E quando você tem fé que cresce, fé que evolui, você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde essa fé se tornará grande, ao ponto que pessoas virão para pedir conselho. Pessoas chegarão até ti dizendo: eu preciso saber disso, eu preciso de um conselho, eu preciso de uma palavra. Sabe por quê? Porque a sua fé cresceu, a sua fé evoluiu. Você é uma atração para muitas pessoas. Claro que a glória, a honra é de Jesus, mas Jesus, ele diz que honra os que me honram, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Não, meu querido, a glória é de Deus, mas Ele dá honra para os homens e mulheres que servem a Ele com sinceridade. A glória não, a glória é de Deus, mas Ele honra os seus filhos, Ele honra o seu povo. Eu vou encerrar e falar aqui sobre uma história de um moço que é conhecido na Bíblia como cego Bartimeu. Cego Bartimeu, sentado à beira do caminho, mendigava aqueles que ali passavam pedindo uma esmola. E uma certa história vai contar que Timeu, que era o pai de Bartimeu, era um general influente naquela época. E aquele general, ele causou uma revolução contra Roma, e Roma foi até ele, matou Timeu, que era o pai de Bartimeu, e fizeram questão de arrancar os 2 olhos daquele moço chamado Timeu, e deu-lhe uma capa, ou seja, deu provisão para que ele ficasse, ou permissão para ele pedir esmola e mendigar à beira do caminho. Mas por que Roma fez isso? Ela fez mostrando e dizendo, era como se fosse, Bartimeu fosse um outdoor, aonde todos que chegavam naquele lugar entendiam a mensagem: todos que se levantam contra Roma vão terminar como esse jovem cego sentado à beira do caminho. Todos que tentarem contra Roma irão perecer. Mas a Bíblia diz que Jericó, no tempo de Josué, foi amaldiçoada. Foi o quê? E Deus disse: destrua tudo, somente Raabe e aqueles que pertencem a ela serão salvos. Mas a Bíblia vai dizer que naquele dia
Jesus entra onde? Em Jericó. E uma maldição só é quebrada quando existe uma autoridade maior. A cidade de Jericó foi amaldiçoada nos tempos de Josué, mas agora ela está sendo abençoada através do maior dos profetas, chamado Jesus de Nazaré. E a Bíblia diz, e vai fazer questão de dizer, e saía Jesus de Jericó. O milagre já tinha acontecido. Aí Jesus vai passando, aí Bartimeu começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, me ajuda. E a multidão dizia: cala a boca, ele não te ouve. Mas a fé estava acionada no coração de Bartimeu, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão. E Jesus vai parar. Algumas traduções da Bíblia, quando Jesus chega perto de Bartimeu, ele é trazido. Algumas traduções dizem assim: o que queres que eu te faça? Aí ele vai fazer questão, diz aqui: eu torne a. Então ele antes via. Outras traduções vai dizer o seguinte: que eu torne a ter vista. Ele não tinha os olhos, mas Jesus vai devolver os olhos dele. Não importa a situação, Jesus estendeu a mão e Jesus trouxe renovo, trouxe vida, trouxe esperança. E nesse momento eu quero te convidar a colocar de pé, para a gente orar com fé. A gente orar com fé. E como é que eu vou acionar minha fé? Faz favor aqui, apóstolo Paulo, fica ali. Como é que eu vou acionar a fé? Fica ali na entrada da porta. Pergunta para mim, aqui isso, aqui de dentro, isso, perto do apagador. Diga assim: como é que eu vou acionar a minha fé? Apaga esse disjuntor, por favor, pode apagar tudo. Cadê a fé? Cadê a minha fé? É assim que muitos estão vivendo. Mas como que eu aciono a fé? Através de uma atitude. Olha, a fé. A fé está dentro de você e você precisa acionar a fé nessa noite. É apenas um toque, é apenas uma atitude, é apenas uma disposição, e essa fé que já está dentro de você vai brilhar, vai resplandecer. E Jesus disse que aquele que tem a fé em Deus, aquele que é luz, não é colocado debaixo da cama, mas sim no velador, para que ilumine todos que estão ao seu redor. Em nome de Jesus Cristo, fecha os teus olhos nessa noite e vamos começar a falar com o Senhor agora. Eu quero que você ore e fale com Deus neste momento. Eu quero que você ore e fale com Deus nesse instante, para que Ele possa te curar, assim como aconteceu com Abraão, assim como aconteceu com Bartimeu, que não via, não enxergava, mas através daquela passagem de Jesus, ele foi curado. E nessa noite eu digo com fé, que Jesus já está presente, passando em nosso meio. Jesus está presente, passando em nosso meio.